Mais uma videoaula, gente. Nessa videoaula a gente vai fazer uma introdução sobre a disciplina de controle de processos e instrumentação. Aqui vai ser uma aula introdutória, mas tem alguns conceitos importantes que a gente vai levar em toda a disciplina, né? E essa introdução condiz com o primeiro capítulo da nossa apostila. Aqui estão alguns materiais que vocês precisam ter fixados já, né? Primeiramente, revisar a definição de derivada integral e também revisar os métodos, né? Os principais métodos numéricos de integração. O livro base que a gente vai utilizar, que eu me baseei, inclusive a apostila que a gente utiliza, é esse daqui, né? O Process Dynamics and Control do Cyborg. E na apostila que a gente utiliza, que está disponível para vocês, o material está um pouco mais condensado, direcionado para a disciplina, né? Vamos então para os conceitos fundamentais da teoria de controle. Primeiramente, entendendo os objetivos do controle, né? Primeiramente, por que o engenheiro químico estuda o controle de processos? O primeiro objetivo seria a segurança, né? Então a gente tenta, utilizando o controle e a automação industrial, manter a segurança do processo. Essa é a primeira da hierarquia, né? Então, se alguma variável não está correta, uma pressão está muito alta, uma temperatura está muito elevada, algo que vai levar risco ao processo, o controle deve atuar de forma a mitigar essa perturbação, tá? Eu coloquei aqui como exemplo o processo de destilação, porque aqui a gente tem várias loops de controle e vários exemplos que a gente pode trabalhar. Uma questão de segurança da coluna e operacional também é a inundação dela. Então ele tem aqui um level transmitter que mede o nível de líquido da base da coluna de forma que ela evite a sua inundação, né? Que isso prejudica o processo e tem problema também de segurança. Então o sistema de controle ele vai atuar de forma a abrir ou fechar essa válvula aqui para manter o nível a um valor desejado, tá? Especificação do produto. Na coluna de destilação, geralmente o produto de interesse é o produto de destilado ou o produto de tubo, que é o produto mais leve. Então a gente tem que manter esse produto a uma especificação desejada. Por exemplo, na produção de etanol, a gente tem uma saída desejada à concentração exata ou mínima que a gente precisa do etanol. Então, para isso, geralmente a gente utiliza uma alteração no refluxo para corrigir essa composição do destilado, né? Então, a especificação do produto também é uma das principais objetivos do controle, né? Manter o produto naquela faixa de especificação definida no projeto. Eficiência energética e operacional. Aqui a gente tem um trocador de calor, né? Que é o refervedor que gera vapor para a coluna, né? E geralmente esse trocador de calor é alimentado por uma corrente de vapor, tá? Então, essa válvula aqui ela é responsável por controlar essa vazão de vapor que está sendo enviada para o trocador de calor. O vapor custa caro, ele é uma utilidade. Então, se ele for utilizado de forma incorreta, se for liberado mais vapor do que o necessário, não vai ser interessante economicamente para o processo. Então, a eficiência energética também é um dos objetivos de controle. O controle automático tem que calcular a quantidade necessária de utilidade que vai ser utilizada para chegar naquele objetivo que a gente quer, que seria fornecer vapor para a coluna. E normas ambientais. Tem várias normas ambientais, né, em efluentes de processos industriais, principalmente, que tenham concentrações específicas de determinados compostos, que a gente tem que manter abaixo de uma faixa determinada. Então, por exemplo, aqui ainda na produção de etanol, na vinhaça que é gerada, para ela ser tratada, né, e para ela ser até colocada em um reservatório, ela precisa ter algumas especificações ambientais, ou seja, concentrações de alguns compostos que estão ali dentro e assim por diante. E para isso a gente precisa fazer o controle dessas concentrações dentro do processo, antes de ele ser descartado, né? Então as normas ambientais são um dos objetivos de controle para a gente manter o projeto também dentro da especificação. Para o controle de processo, a gente utiliza alguns instrumentos, né? Então, são três principais classes de instrumentos: os sensores, os controladores e os atuadores. Os sensores são os responsáveis por fazer a medição de uma variável, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho um sensor de vazão, que ele mede a vazão em determinado
dentro de uma tubulação. Tá? Os controladores, né? Então esse sensor ele vai enviar informação para o controlador vai fazer o cálculo. O controlador vai fazer o cálculo da ação de controle necessária. Ação de controle necessária para corrigir essa vazão, tá? Ou pelo menos manter ela no valor desejado. Então esse aqui é um instrumento CLP, né? Um instrumento de controle. Na prática, né? Esse sensor ia ser conectado aqui em cima, ó. E aqui embaixo, que são as saídas do controlador, eu posso conectar ele em um atuador, que vai atuar para corrigir essa vazão aqui. Então a válvula vai abrir ou fechar de acordo com o cálculo realizado pelo controlador para corrigir a medição da vazão. Tá? Então ele vai ficar nesse loop aqui. E eu sempre vou ter esses três instrumentos. Um instrumento de medição, que seria os sensores, o controlador, que é responsável pelo cálculo da ação de controle, e o atuador, que é responsável por obedecer, né, e executar essa ação de controle enviada pelo controlador. O cálculo da ação de controle é chamado de lei de controle. E essa lei de controle é que a gente vai estudar mais na frente e a gente vai programar. O que é interessante para a gente, principalmente, é a lei de controle que está dentro do controlador. É isso que a gente vai estudar a partir dessa disciplina. Tá? Aqui a gente tem algumas... vou falar um pouco sobre as representações, né, de diagramas em controle de processos. Aqui a gente tem a representação de um processo, né, um tanque com agitação. Aqui a gente tem uma corrente de entrada, misturando uma mistura de dois componentes, né, de concentrações diferentes. E aqui a gente tem um único componente puro em A, né? Então é um processo de mistura. Aqui está o processo sem controle, né? Essa daqui é a representação de uma válvula de controle, mas aqui não tem um loop de controle representado. Já aqui a gente tem um loop de controle representado, que é como? Nesse ponto aqui a gente faz uma medição, ou seja, na saída do processo a gente faz uma medição de composição. Essa composição é enviada para um controlador e esse controlador envia um sinal para a válvula de controle. Então vejam, é o mesmo esquema que a gente viu aqui. Primeiro tem a medição, depois ele envia para o controlador e depois envia para a válvula. Só que aqui representado na forma de um diagrama. Então é dessa forma que a gente representa, né, em um diagrama, um sistema de controle. O instrumento de medição, uma linha tracejada representando o sinal elétrico que envia para o controlador e uma linha tracejada enviando para a válvula de controle, que vai ser responsável por controlar essa composição. Tá? Então vai ser comum, a partir de agora, a gente ver esses tipos de diagramas. Aqui a gente tem outros exemplos de diagramas, né? Aqui a gente tem um controle de vazão, é muito comum também a gente ver um controle de vazão. FT, aqui a gente tem um flow transmitter, né? Um transmissor de vazão, que esse flow transmitter ele é enviado para um flow controller, um FC, e esse flow controller vai calcular a ação de controle e vai enviar para a minha válvula de controle, que foi o primeiro esquema que a gente viu, né? Voltando aqui para a destilação, a gente tem alguns loops de controle, né? Não está representado aqui com tracejado, mas, por exemplo, a gente pode, de acordo com a temperatura que chega aqui, né? Nessa parte da coluna, a temperatura que está aqui, o vapor, eu posso usar um TT, que é um Temperature Transmitter. Esse transmissor de temperatura vai enviar informação para um controlador de temperatura TC, que vai enviar informação para a válvula abrir ou fechar a vazão de vapor que está sendo fornecida por trocador de calor. Mesma coisa aqui, ó, esse controle de nível. Esse LT, esse Level Transmitter, vai enviar informação para um LC, um Level Controller, um controlador de nível. Esse controle vai calcular a ação de controle necessária para abrir ou fechar essa válvula aqui e manter esse controle, esse nível no valor desejado. E aqui a gente tem outros loops de controle, né? A gente tem um transmissor de pressão que é controlado por essa vazão do resfriamento. Tem também um medidor de composição aqui, né? Que ele é controlado pela razão de refluxo e assim por diante. Então, dessa forma, a gente consegue representar loops de controle dentro do diagrama de processos.
Tá, aqui a gente vai entrar em alguns conceitos mais importantes, que é importante que vocês prestem atenção, tá? Então aqui, ó, a gente tem dois conceitos fundamentais que a gente aprende durante o curso, né? Que são os modelos dinâmicos e os modelos estacionários de sistemas ou de processos, tá? Quando eu falar sistemas, entendam processos. Aqui em controle eles têm o mesmo significado. Então, ó, eu tenho modelos estacionários de processos, né? Que eles têm o objetivo de projetar e obter suas condições operacionais ideais. Ou seja, então, o modelo estacionário de um processo, ele serve para a gente calcular o volume de um tanque, o volume de um reator, a vazão de projeto, esse tipo de coisa. Parâmetros estacionários servem para a gente obter e projetar as condições operacionais ideais de processo. Por exemplo, aqui a gente tem um modelo de um reator CSTR no estado estacionário, né? Então a derivada dele vai ser igual a zero e a gente vai ter esse modelo aqui. Se a gente tiver a vazão molar de entrada e a vazão molar de saída, né? Se a gente tiver a vazão molar de entrada e a de saída de projeto que a gente quer no nosso processo e tiver o modelo reacional, né? A cinética da reação, a gente consegue saber o volume dele, tá? Então a gente consegue saber o volume necessário do reator CSTR para esse projeto. Tá? Da mesma forma, se eu tiver o volume, a taxa de reação, eu consigo saber, né, qual seria a vazão necessária, né, se a vazão for constante, qual seria a vazão necessária para esse processo operacionalizar no mesmo tempo de residência. Então, o modelo estacionário serve para a gente projetar o processo. Já o modelo dinâmico, ele tem como principal objetivo não projetar o processo, mas projetar e validar os sistemas de controle de processos. Porque, vejam, o projeto ele é uma fase e a operação ela é outra, é quando a planta já está instalada. Então, a gente precisa operacionalizar o processo, tá? Precisa dar start na planta, precisa dar parada na planta, precisa evitar os eventuais distúrbios que venham a acontecer e assim por diante. Então, para isso, a gente precisa de um modelo dinâmico do sistema. Então, o modelo dinâmico ele é representado, geralmente, né, por uma equação diferencial, né? Então, esse termo aqui, diferencial, ele não é mais zero, ele é só o termo diferencial mesmo, porque ele está relacionado ao tempo, né? Então eu tenho a variação da variável NA em relação ao tempo, por isso é um modelo dinâmico. Então esse modelo dinâmico vai ter o intuito basicamente de a gente utilizar ele no nosso sistema de controle, nosso estudo de controle de processos. Vindo aqui para um exemplo gráfico, né, o modelo dinâmico seria basicamente isso. A gente vai calcular a variável de interesse, né, que no caso aqui, para esse modelo de reator CSTR, seria o número de mols do composto A em relação ao tempo. Como é que o número de mols dentro do reator varia com o tempo, tá? Então, ó, a gente pode ter flutuação na vazão de entrada, na vazão de saída, o volume é constante, né, geralmente, mas a gente pode ter variação no volume, no nível de líquido do tanque, então ele pode variar também. E variação na cinética da reação de acordo com temperatura, concentrações dos componentes e assim por diante. Então, ó, se eu tiver, por exemplo, uma variação aleatória aqui na entrada, eu poderia ter uma resposta dessa forma aqui. Então, é o comportamento da concentração, ou melhor, o comportamento do número de mols de A em relação ao tempo. Isso é o comportamento dinâmico do sistema, tá? Então, a gente vai precisar estudar o comportamento dinâmico do sistema para poder aplicar um controle sobre ele. Para estudar o comportamento dinâmico do sistema, a gente não pode colocar entradas aleatórias, né? Então, fica muito difícil da gente perceber padrões, sendo que a variação que você fizer em alguma variável vai ser aleatória. Então, tem alguns padrões de entrada que a gente pode trabalhar. Uma delas seria a alteração degrau. A alteração degrau, ela é basicamente essa função aqui, né, que seria a função degrau. A variável está em um valor especificado, né, constante, em um determinado instante de tempo, ela é alterada para outro valor. Então, o gráfico forma um degrau, né? Então, vamos supor que a gente realiza uma alteração degrau na vazão de entrada, a vazão molar de entrada desse modelo, tá? Ele está sendo simulado, está no estado estacionário. Então ele vai simular, vamos supor que o tempo aqui seja t igual a 3 minutos, né?
Então, no tempo igual a 3 minutos, se o processo estava no estado estacionário, o número de mols de A vai se manter constante até 3 minutos. Quando ocorre 3 minutos, eu aumento, né? Eu vou aumentar essa vazão de entrada. De acordo com essa equação, se eu aumentar a vazão de entrada, a derivada vai ficar maior e positiva, né? Mais positiva. Então, a tendência aqui seria o processo aumentar seu valor ao longo do tempo. Tá? Seria mais ou menos essa daqui. Então, essa seria a alteração degrau, né? Eu faço uma alteração conhecida, num tempo conhecido, para conhecer o padrão de comportamento dinâmico do sistema. Tá? E o comportamento dinâmico está justamente aqui, ó. Aqui eu cheguei no estado estacionário, né? Nessa região eu já estou no estado estacionário. Nessa região eu estou também no estado estacionário. E o transiente do processo é exatamente esse aqui. É isso que nos interessa em relação ao sistema de controle, né? Como é que ele vai se comportar entre um estado estacionário e outro. Tá? Por isso que a gente padroniza as entradas do sistema. Fazendo um exemplo aqui, para a gente entender melhor como funcionaria um controle nesse sistema. Tá? Um controle nessa equação diferencial aqui, que representa o modelo dinâmico de um reator CSTR. Então, primeiramente, como é que funcionaria o controle? Né? Eu faria a medição de NA. Né? O NA é medido pelo sensor. Posteriormente, o controlador, baseado nessa medição, ele vai calcular o novo valor de vazão de entrada. E baseado nesse valor de vazão de entrada, ele vai enviar para o atuador. Então, lembre que eu estou aqui, sensor, controlador e atuador. Então, o sensor vai medir fazer a medição da variável, o controlador vai calcular e o atuador recebe o comando do controlador. Nesse caso aqui, a gente não tem um sensor real. A gente tem o quê? A gente tem um modelo do processo que representa o processo real. Tá? Então, a gente vai trabalhar com simulações. Então, é assim, ele vai fazer a medição, vai calcular o novo FA e o atuador vai receber o comando do controlador. Como eu vou fazer isso de forma simulada, eu vou usar essa equação diferencial. Então, vamos colocar um gráfico aqui para a gente entender como é que isso aqui vai acontecer. Então, primeiro de tudo, eu tenho esse gráfico aqui de valor desejado e valor medido da NA. O valor desejado é essa linha azul, é o valor que eu quero. Eu quero uma concentração de 30, sei lá, mols, concentração não, né? O número de mols de 30 kmols, por exemplo. E eu estou no número de mols atual de 20 kmols. Tá? Eu estou nessa posição aqui. Nesse momento aqui, eu tenho que... Nesse momento, eu vou acionar o controlador para ele fazer esse loop aqui. Então, exatamente nesse momento, eu vou acionar o controlador. De acordo com essa equação aqui, o que é que eu preciso fazer para aumentar o número de mols de A? Qual é a alteração que eu preciso fazer aqui para aumentar a concentração do número de mols de A? De acordo com essa equação, eu preciso aumentar o valor dessa daqui para a derivada poder ficar maior, né? Ficar maior e mais positiva. Então, a ação de controle, isso que eu acabei de pensar de aumentar o valor de FA, é a ação de controle, é o cálculo que o controlador faz. Posteriormente, a gente vai utilizar uma equação para fazer isso. Mas agora vamos só imaginar o controlador atuando, né? Então, vamos lá. Então, ele aumentou um pouquinho, Em um ΔT, ele aumentou o valor da vazão de entrada. Consequentemente, essa atuação aqui vai gerar o quê? Vai gerar um efeito no próprio NA. Aí, a próxima vez que o NA for medido, ele já vai estar um pouquinho mais perto. Mesma coisa, só que ele ainda está longe, né? Então, eu vou aumentar mais o valor de NA, vou aumentar mais o valor da vazão de entrada, para o NA chegar mais perto. Vou aumentar mais para ele chegar mais perto. Vou fazendo isso até eu chegar no ponto em que eu cheguei no valor desejado, eu não preciso mais realizar ação nenhuma. Essas variáveis, esse monte de variável que eu acabei de falar, elas têm uma definição, elas têm um nome, tá? Então, o valor desejado da variável, que seria essa linha em azul, tá? Ela é chamada de set point. Ela é basicamente o valor que eu quero chegar.
A variável controlada é basicamente essa variável medida aqui em vermelho, ó, o valor medido de NA, certo? Então as duas estão relacionadas, né? A variável controlada, ou CV, é a variável que eu estou medindo, e o setPoint é onde eu quero chegar com a CV. A variável manipulada é justamente o FDA0. É onde o controlador envia sua informação. Então aqui o controlador envia a informação para o atuador que está atuando sobre FDA. Então FDA é a AMV, é a variável manipulada. A variável distúrbio aqui são quaisquer variáveis que não seja nem a controlada nem a manipulada, que pode alterar, fazer alguma perturbação ou algum distúrbio no meu sistema. Por exemplo, eu poderia ter algum motivo, né, ter alguma oscilação de pressão que alterasse FDA. Perceba, FDA não é nem variável controlada, não é nem variável manipulada, é uma variável que pode afetar, mas é uma variável que pode afetar o nosso sistema. Então, consequentemente, ela é uma variável distúrbio, tá? Aqui dentro do modelo cinético pode ter algum composto, né? Pode ter alguma variável que influencie diretamente em RA e a gente não tenha controle sobre ela. Por exemplo, a composição de entrada dos reagentes. Então aqui a gente teria uma alteração na taxa de reação, consequentemente teria um distúrbio em NA. Então variável distúrbio é isso, é toda variável que pode alterar o nosso sistema, que não é variável nem controlada nem manipulada. Aqui a gente tem um exemplo do controle de vazão, né? Então eu teria a variável controlada seria o fluxo, né? A vazão. A variável manipulada seria a abertura da válvula, né? Que o sinal está sendo enviado para a abertura da válvula. Possíveis variáveis de distúrbio aqui seria o quê? Seria uma pressão, uma flutuação de pressão aqui na chegada ou uma flutuação de pressão aqui na saída que poderia alterar essa relação de vazão aí. Mais um exemplo aqui, naquele exemplo lá que a gente fez do controle de composição, né? Então, variável controlada aqui seria o quê? Seria a variável que eu estou medindo, né? Então, essa daqui, a composição, é a variável controlada, é a CV. A variável manipulada é o quê? Novamente, é a abertura da válvula, tá? Então, a abertura da válvula aqui, ela é a MV. Possíveis variáveis de distúrbio aqui, concentração de entrada dessa corrente, concentração de entrada dessa corrente. Essas duas, né? A concentração de entrada das duas correntes. Não é nem variável controlada nem manipulada e pode afetar o nosso processo. Falando agora aqui sobre problema servo e problema regulador, tá? Em um sistema de controle, a gente tem duas principais questões que a gente tem que analisar na hora de estudar um sistema de controle, que seria o problema servo e o problema regulador. O problema servo nada mais é do que uma alteração no setpoint, que seria o valor desejado da minha variável. Tá? Então, nesse gráfico aqui, por exemplo, naquele mesmo exemplo, a gente tem o número de mols de ar em relação ao tempo. E essa linha em azul agora, ela é o setpoint, ela é o valor desejado. E em vermelho eu vou ter a minha variável controlada medida, né? Então vamos supor que eu esteja aqui, ó, iniciei no estado estacionário, nesse instante de tempo aqui, né, nesse momento, eu fiz uma alteração no setpoint. Então o controlador vai fazer todo aquele loop para tentar chegar no valor desejado. Certo? Então ele não vai instantaneamente, ele vai atuar de forma a diminuir essa distância aqui, ó, ao longo do tempo. Tá? Então essa alteração de setpoint em um controlador é chamado de problema servo. É uma das análises que a gente tem que fazer em sistemas de controle. Tá? Alterar o setpoint para quê? Para ver se o controle está conseguindo atender esse problema. Né? Então o controlador ele tem que atender o problema servo em um sistema de controle. A gente também tem o problema regulador. O que seria o problema regulador? Ele é a avaliação do controle, né, a simulação do controle, quando ocorre uma perturbação em alguma variável distúrbio do sistema. Tá? E o controlador tenta retornar ao setpoint. Então percebam, a linha do setpoint, né, ela está constante, ela não está variando. O que vai variar é uma alteração em alguma variável distúrbio. Né? Eu coloquei FA0 aqui, ó,
mas seria só f de A, que seria a variável distúrbio que a gente viu que é a vazão de saída. Então, ó, o processo está aqui correndo normalmente no estado estacionário. Nesse instante de tempo aqui, ocorreu um distúrbio em f de A, há uma alteração em f de A. O número de mols inicialmente foi alterado e depois o controlador tentou atuar para ele voltar ao estado que estava antes. Então esse é o perfil, né, característico de um sistema de controle que funciona bem quando está com problema regulador, tá? Quando ele atende bem ao problema regulador. Falando um pouco agora sobre tempo de acomodação, né? O tempo de acomodação ele é um parâmetro importante, né? Um critério importante de desempenho de controladores que a gente pode utilizar para medir o quão eficiente está sendo o nosso controle, né? Então, o tempo de acomodação é basicamente o tempo que o processo leva para alcançar de 2 a 5% o set point, né? Para ele alcançar dentro de uma faixa de 2 a 5% o set point. Tá? Então vamos supor que a gente tenha um processo aqui, né? Novamente, ele está no estado estacionário. Nesse instante de tempo ocorreu uma alteração. Então o processo ele se comporta dessa forma aqui, ó, até ele se controlar, né? Até ele atingir o novo estado estacionário. A gente estava a uma temperatura de 70 graus Celsius, né? Um set point de 70 graus Celsius e a medição estava em 70 graus Celsius. Então o processo estava controlado. Nesse instante de tempo, a gente mudou a temperatura para 100 graus Celsius e o controlador tentou, né, fazer essa correção, fazer esse problema servo. Então vamos lá, vamos calcular a faixa de operação considerando 2%, tá, de tolerância. Então a gente vai considerar aqui que o quê? Que a tolerância é 2%, então 2% em relação à variação. Então eu vou pegar 100 menos 70 vezes 0,02, 1,4 graus Celsius de tolerância. Então eu vou utilizar uma faixa entre 98,6 e 101,4 em torno do meu set point final, né? Então eu vou pegar aqui essa faixa, ó, de 98 está ao contrário aqui, né? Aqui está em cima e aqui embaixo. 98,6 aqui embaixo e 101,4 aqui em cima. A partir do momento que ele entra nessa faixa e não sai mais, né? Ele entra nessa faixa e permanece dentro dessa faixa. Isso aí é o meu tempo de acomodação. Então eu venho aqui, ó. Aqui eu vou ter o T2. No momento que eu realizo a alteração é o T1. E o tempo de acomodação é o T2 menos o T1. Tá? Então é o tempo que ele leva da minha alteração do set point até ele entrar nessa faixa. E ele vai caracterizar justamente a velocidade do sistema de acordo com esse controlador. Então, quanto menor o tempo de acomodação, mais rápido o processo chega no set point. Tá? Outro conceito importante seria a ação direta e a ação reversa, né? Aqui a gente tem dois exemplos de sistema de controle de nível, né? Então, imagine que a gente tem aqui dois tanques, só que sendo controlado de forma diferente, né? Então, dois controles de níveis de forma diferente. O primeiro esquema, a gente tem um controle de nível na saída do tanque. Então, a gente mede o nível aqui, ele faz a medição e envia a ação de controle para a saída do tanque. E esse segundo, ele faz a medição, normalmente, e o controle é feito na entrada do tanque. A gente tem que pensar da seguinte forma, ó. O processo está ocorrendo, né? Se a variável ficar, por algum motivo, acima do set point, né? Se ela for acima do set point, o que é que eu devo fazer, né? Nesse caso aqui, o que é que eu devo fazer? Eu devo abrir um pouco a válvula, ou seja, aumentar a minha MV, para que o processo retorne ao valor que ele estava antes. Então, se ele ficar acima, eu devo aumentar. Os dois estão para cima, ação direta. Mesma coisa esse daqui, ó, para ação reversa, é o mesmo pensamento, tá? Se por algum motivo o nível aumentar um pouquinho aqui, acima do set point, o que é que eu devo fazer com essa abertura de válvula aqui para ele voltar ao que estava antes? Devo diminuir. Então, se um aumenta e outro diminui, ação reversa. Então é dessa forma que a gente deve analisar a ação reversa e direta para sistemas de controles. Isso vai ser importante você definir se é ação direta ou reversa na lei de controle que a gente vai aplicar mais na frente, tá? E aqui, por fim, a gente tem alguns exemplos de sistemas de controle, né? Para a gente exemplificar como é que funciona em alguns processos típicos relacionados à engenharia química.
Aqui a gente tem um trocador de calor, né? Que a gente tem um fluido de processo que a gente quer resfriar. Então ele entra com a temperatura T1 e sai com a temperatura menor T2. E aqui a gente tem um fluido de resfriamento. Então esse fluido de resfriamento a gente consegue controlar a vazão dele, consequentemente ele vai ter um impacto na temperatura do sistema, né? Então eu vou medir essa T2 por um TT. Essa temperatura é enviada para um controlador de temperatura TC e essa ação de controle calculada pelo controlador é enviada para a válvula de fluido de resfriamento. Então esse aqui é um loop de controle típico em sistemas de troca térmica, sistemas de trocadores de calor. Aqui a gente também tem outro sistema de controle muito comum, que seria para um reator CSTR, né, um reator de mistura perfeita, onde a gente tem um reagente entrando dentro do tanque, né, seria o reagente aqui, e os produtos saindo por essa corrente aqui. E na camisa, né, no encamisamento do reator, a gente teria um fluido de resfriamento que controla a temperatura, tá? Então, basicamente, o loop de controle seria como, né? Eu poderia medir a temperatura aqui do fluido. Essa medição, né, eu vou enviar para uma TC, para um controlador de temperatura, que por sua vez vai enviar informação para a vazão de fluido de resfriamento poder aumentar ou diminuir de acordo com a necessidade, certo? Então aqui seria também um sistema típico de controle em processos industriais.